aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula nós vamos continuar o assunto chamado oxidação enérgica. Na última aula eu passei o exemplo para vocês e nesta aula nós iremos dar continuidade, sequência a este assunto com outros exemplos, certo? Mas antes disso vou colocar uma música aqui para dar aquela animada enquanto eu esquematizo algumas observações. Deixa eu pensar, será que vale a pena arriscar? E nós estamos bem, já temos outro alguém. Pra que ficar lembrando do passado? Não estraga a minha vida. Por que que a gente se procura? Vai aumentar nossa culpa. Não podemos viver machucando meus corações. Tenho só 3 opções. A primeira eu esqueço você. A segunda eu te deixo ir embora. A terceira eu te aceito como é. Eu já fiz as contas no final de tudo e é impossível a gente ficar junto. A primeira eu esqueço você. A segunda eu te deixo ir embora. A terceira eu te aceito como é. Eu já fiz as contas no final de tudo e é impossível a gente ficar junto. No final de tudo que é impossível a gente ficar junto. A primeira eu esqueço você. A segunda eu te deixo ir embora. A terceira eu te aceito como eu. Eu já fiz as contas no final de tudo que é impossível a gente ficar junto. A primeira eu esqueço você. A segunda eu te deixo ir embora. A terceira Pessoal, então vamos fazer aqui a oxidação enérgica do 2-metil-2-buteno. Pessoal, 2-buteno é nomenclatura antiga. Na verdade, o correto é colocar o quê? But-2-eno. Não é o correto, é o mais moderno. Colocar o número no meio do nome, tá? Mas por que eu coloquei dessa forma? Para ficar mais fácil de enxergar. Didaticamente eu acho melhor para poder explicar, tá? Então vamos começar de trás para frente, ó. But implica quantos carbonos? 4. 1, 2, 3, 4. En significa dizer que eu tenho uma ligação dupla posicionada no carbono 2. Carbono 1, carbono 2. Certo? Tá. Metil, pessoal. Quem que é o metil? Metil é o CH3 com a valência livre. E esse metil está posicionado no carbono 2. Carbono 1,
carbono 2. Então vou colocar o metil aqui, ó, a valência e o CH3. Pessoal, tem mais alguma coisa para ser preenchido? Não. Então aqui vai ser ligação simples, aqui vai ser ligação simples, e aí nós iremos preencher com os hidrogênios. Por quê? Porque quando termina com o seu composto é formado exclusivamente por hidrogênio e carbono, porque é hidrocarboneto. Os carbonos já estão postos, faltam os hidrogênios. Aqui, esse carbono está fazendo uma ligação, como o carbono é tetravalente, isto é, como ele faz 4 ligações, faltam 3 ligações. E essas 3 ligações serão feitas com os hidrogênios. Esse carbono, 2 mais 1, 3, então falta apenas uma ligação que ele faz com hidrogênio. Esse carbono, 2, 3, 4, não precisa por nenhum hidrogênio. Esse carbono, uma ligação, então faltam 3 ligações, as quais serão feitas com os hidrogênios, porque é o hidrocarboneto. Certo? Tá, uma oxidação enérgica, então eu coloco uma seta e coloco o oxigênio entre colchetes. Por quê? Porque eu estou diante de uma oxidação, então eu tenho que colocar o oxigênio entre colchetes. Tá, ela é uma oxidação de qual tipo? Ela é branda ou ela é enérgica? Ela é enérgica. Opa, o que caracteriza uma oxidação enérgica? A presença de H+, ou seja, uma oxidação enérgica ocorre em um meio ácido, certo? Temperaturas elevadas. Então eu tenho que colocar o quê? H+, para dizer que o meu meio é ácido. Só que como é uma oxidação, eu preciso de um agente oxidante, isto é, de uma espécie capaz de ocasionar, de causar, de poder desencadear a oxidação. E o agente oxidante utilizado comumente na oxidação enérgica é o permanganato de potássio, que nós conhecemos pela fórmula KMnO4. Então eu preciso do nosso permanganato de potássio. Muito bem, barra H+, para dizer que não é ácido. Pessoal, o que vai acontecer numa oxidação enérgica? A ligação ela vai ser rompida, ela vai ser desfeita, ela vai ser quebrada, e com isso os carbonos que fazem a ligação dupla irão se converter em carbonila. Quem é a carbonila? C-O, certo? Vou até colocar aqui, ó, a carbonila é quem para nós? Ela é o C-O. Tudo bem? Então essa é a carbonila. Então o carbono que faz ligação dupla, diante de uma oxidação enérgica se converte em carbonila. Tá. E outra observação importante que vocês têm que tomar nota, tomar conhecimento, é de que quando você tiver um hidrogênio pendurado é o modo de dizer, né? Ligado junto a esse carbono que faz a dupla ligação, se você tiver um hidrogênio dando sopa aqui, você tira esse hidrogênio e coloca o que no seu lugar? Coloca OH. OH é o que em química orgânica? Hidroxila. Mas se porventura você tiver hidrogênio, se você não tiver, o que você faz? Não faz nada, ué. Se você não tiver, não faz nada. Isso você vai tirar e colocar OH somente na situação em que aparecer ele ali, tá? Então, uma observação. A partir do momento que você quebra a ligação, você passa a ter quantas partes? Você passa a ter 2 partes. Uma parte aqui e outra parte aqui. Consequentemente, você passa a ter 2 produtos. Então eu irei escrever a estrutura do composto que vem dessa primeira parte. Então vamos lá. H3C continua H3C. E aí o carbono que faz dupla ligação se converte em carbonila. Mas quem é a carbonila? C-O. Então aqui eu vou colocar C-O. Acontece o seguinte, que antes da ligação ser quebrada, esse carbono que se converteu em carbonila já estava ligado a quem? Já estava ligado ao CH3. Então você mantém o CH3. Por quê? Porque o CH3 já fazia parte da estrutura antes da quebra, certo? Então esse é o produto formado
e ele é proveniente, ele é oriundo de qual parte? Dessa primeira parte aqui. Bom, acontece que como eu quebrei, eu tenho a outra parte aqui, então eu tenho que escrever um produto que vem dessa parte. O mesmo raciocínio. Olha só. Deixa eu apagar aqui. Carbono que faz dupla ligação, então mais para dizer que tem outro composto, né? Então carbono que faz dupla ligação se converte em carbonila. Quem é a carbonila? C dupla O. Só que acontece o seguinte, que antes da quebra, esse carbono que virou carbonila estava ligado de um lado ao hidrogênio, que é o H, e de outro lado ao CH3. CH3 continua sendo CH3, certo? A única coisa que eu esclareci para você foi o seguinte, que quando tiver hidrogênio, você tira o hidrogênio e coloca OH. Então aqui você vai colocar OH. Então esses são os dois produtos formados, né? Quando nós temos uma oxidação enérgica desse composto. Então, quem é C-O? Carbonila, que eu escrevi no quadro. Quando você tem uma carbonila entre carbonos, você tem qual função orgânica? A função orgânica é uma cetona, porque a carbonila está entre dois carbonos. Aqui, esse grupo todo, esse grupo funcional, é chamado de carboxila, porque é C-O-OH. E quando você tem no seu composto a presença desse grupo funcional chamado de carboxila, consequentemente você tem uma função orgânica chamada de ácido carboxílico. Carboxila, ácido carboxílico, certo? Então eu tenho uma mistura de cetona e ácido carboxílico. Então esse assunto é importante porque requer de você vários conhecimentos. Se você sabe nomenclatura, se você sabe reconhecimento de funções orgânicas, isto é, se você sabe o que é uma cetona, se você sabe o que é um ácido carboxílico e, sobretudo, se você sabe montar a sua reação orgânica. Tudo bem, pessoal? Então, o que pode ser perguntado para você na prova do Enem? Ele pode perguntar o seguinte: a oxidação enérgica de fulano leva à formação de dois compostos que pertencem a qual função orgânica? Ou ele pode perguntar o nome dos produtos formados, né? E aí a gente sabe que isso aqui é uma cetona, por quê? Porque eu tenho o quê? Uma carbonila entre o quê? Carbonos. Então se é uma cetona, qual é a terminação? A terminação vai ser o quê? Vai ser ona. Mas como entre os carbono, carbono, eu só tenho ligação simples, então no meio do composto, o que nós temos? An em win, an, certo? E como eu tenho 3 carbonos, qual é o prefixo? Prop. Então eu tenho uma propanona, que as mulheres utilizam como removedor de esmalte. O nome comercial da propanona é a acetona, com A na frente, acetona. Tem um outro nome ainda, que é o nome usual, porque propanona é o nome oficial. Oficialmente, a acetona de 3 carbonos é chamada de propanona, mas existe um nome usual. O nome usual considera os grupos ligados à carbonila como se fossem grupos alquilas. Como que chama o grupo alquila de um carbono? Metil. Aqui, grupo alquila de um carbono, metil. Mas como eu tenho 2 metis, então você utiliza aquele prefixo que indica repetição. Di, tri. Então é dimetilcetona, porque você está diante de uma cetona. Certo? É o nome, então, usual. Bom, aqui, o que nós temos? Nós temos uma função orgânica chamada de ácido carboxílico. Porque esse grupo C-OH é a carboxila, que pode ser reescrita como COOH. Por quê? Porque C-O, os químicos orgânicos escrevem como CO. Então CO é C-O, OH, OH, certo? E como que chama o nome desse ácido carboxílico? Bom, eu já identifiquei que é um ácido carboxílico. E a terminação de ácido carboxílico é oico. Então aqui vai ser a terminação o quê? Oico. E entre os carbonos, carbono, eu tenho que tipo de ligação simples, então é an. Mas como eu só tenho 2 carbonos, é et.
Então é o ácido etanóico, mas ninguém chama de ácido etanóico. Todo mundo chama o ácido que tem 2 carbonos de ácido acético, que você encontra na composição do vinagre, tá? Então tem a propanona e o ácido etanóico ou ácido acético. Não é dessa aula, mas lá no segundo ano, esse ácido acético, que é o ácido etanóico, ele é muito importante numa matéria chamada solução tampão, tá? Mas não é dessa aula. O que o Enem pode perguntar para você ainda? Ele pode falar assim, ó, ele pode fazer o caminho contrário, o caminho inverso. Como assim? Ele te fornece os produtos, fala, ó, determinada oxidação enérgica produziu como produto propanona e produziu também ácido etanóico. Quem é o alceno de partida? Quem é o reagente utilizado como ponto de partida? Ele quer saber quem é o reagente. Então é o caminho contrário, que nós vamos ver na próxima aula. Como já foram 16 minutos, vamos deixar para depois, né? Ou vamos fazer só mais um exemplo e aí na próxima aula a gente faz então o caminho inverso, tá? Então vou fazer aqui, ó, a oxidação enérgica do 2,3-dimetil 2-penteno. Vamos de trás para frente, fica mais fácil, né? Pente são 5 carbonos, então 1, 2, 3, 4, 5. É ligação dupla posicionada no carbono 2, carbono 1, carbono 2, então tem uma ligação dupla. Dimetil significa que eu tenho 2 metis. Mas quem é o metil? É o CH3 com a valência livre. Mais cedinho, então tem que ter outro. Então CH3 com a valência livre. Sendo que um deles está posicionado no carbono 2, carbono 1, carbono 2, então vai estar aqui CH3, enquanto que o outro metil está no carbono 3, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então aqui CH3. Existe mais alguma coisa para ser preenchida? Não. Então o resto aqui vai ser que tipo de ligação? Simples, aqui simples, aqui simples. E como é um hidrocarboneto, porque termina com O, eu só tenho então o que? Carbonos e hidrogênios. Os carbonos já estão postos, faltam os hidrogênios. Esse carbono 1, para chegar em 4, faltam 3, porque o carbono é tetravalente, faz 4 ligações. Esse 1, 2, faltam 2. Esse 2, 3, 4 não precisa. Esse 2, 3, 4 não precisa. Esse 1, faltam 3. Bom, uma oxidação, então uma seta, o oxigênio entre colchetes, porque é uma abreviação de oxidação, né, um indicativo de uma oxidação. Só que como ela é enérgica, eu preciso de um meio ácido, ou seja, eu preciso de H+. Então eu vou colocar H+ aqui. Mas toda oxidação, independentemente de qual seja, precisa de um agente oxidante, ou seja, de uma espécie capaz de causar essa oxidação. E o agente oxidante normalmente utilizado em oxidações enérgicas é quem? É o permanganato de potássio, que apresenta uma coloração roxa, KMnO4. Então eu coloco aqui KMnO4, que é conhecido como reativo de Bayer, porque ele diferencia alcenos de cicloalcanos, que são isômeros de cadeia. Tá, mas como eu estou propondo uma oxidação enérgica, o que vai acontecer? A ligação ela vai ser desfeita, vai ser rompida, e com isso os carbonos que estabelecem ligação dupla, cada qual vai se converter em uma carbonila, C-O. A partir do momento que você quebra, você passa a ter duas partes, essa parte e essa parte. Analisemos primeiramente essa parte, o produto que vem dessa parte. Então vai ficar como? H3C ligado a carbono ou carbonila? Carbonila, porque o carbono faz dupla, vira carbonila, e quem é carbonila? C-O. Mas antes da quebra, esse carbono que virou carbonila já estava ligado a quem? A um CH3. Então você não pode desconsiderá-lo. Você tem que escrever, certo? CH3. Perceba que nesse caso o carbono da dupla não tem hidrogênio pendurado a ele, junto a ele, certo? Bom, carbonila entre carbonos, eu formei uma cetona. Isso aqui é uma cetona, certo? Então isso aqui é uma cetona. Mas agora o produto
formado dessa parte que a gente vai escrever. Então, carbono que faz dupla vira carbonila, C-O. Se você fizer assim, não tem erro, tá? Só que você não pode esquecer o seguinte, que antes da quebra, antes do rompimento, da cisão, esse carbono que virou carbonila já estava ligado de um lado a um CH3 e de outro lado a esse termo todo, CH2CH3. Então eu vou colocar CH3 desse lado e desse outro lado CH2CH3. Perceba que nesse caso, nessa oxidação enérgica, eu formei duas cetonas. Por que eu formei duas cetonas? Porque os carbonos da ligação dupla não têm hidrogênio, entendeu? Então não vai formar, não tem como formar ácido carboxílico. Vai formar o quê? Vai formar cetonas. Então esse aqui também é uma cetona, visto que nós temos uma carbonila entre carbonos, certo? Nesse caso eu tenho uma cetona de 3 carbonos e aqui uma cetona de 4 carbonos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Forte abraço. É isso aí. Fique com Deus. Valeu.